Este é um vídeo de eletrocardiograma sobre derivações e cálculo do eixo. É impossível falar de derivações sem falar de eletrodos. Os eletrodos são dispositivos que estão dispostos na superfície corpórea, na maioria dos casos, e medem a corrente elétrica. Eles seriam aqueles olhinhos que eu desenhei no primeiro vídeo, que era para você entender o ECG. E a derivação, ela é a linha que une dois eletrodos. Tradicionalmente, para fazer um ECG, a gente usa alguns eletrodos do estilo cardioclip, cada um deles em um membro. Então, a gente tem no braço direito a cor vermelha, no braço esquerdo a cor amarela, na perna esquerda verde e na perna direita preto. E o preto, ele é o eletrodo neutro, é o terra. E aí você vai perguntar como vou decorar isso. As pessoas já inventaram macetes para a gente lembrar. Então, do lado esquerdo fica o verde e o amarelo, que é o Brasil. O Brasil tá do lado esquerdo, no seu coração, afinal você é brasileira, então do lado esquerdo, verde e amarelo. E o verde fica embaixo, porque verde é grama, que o brasileiro gosta de jogar futebol. Fechou. E o preto você pode usar, pensar, sei lá, grama, tem umas partes meio preta, barro, terra, sei lá. Preto tá embaixo. E aí do lado direito, inventaram algumas regras, não pegou muito, aí também você fica a seu favor aí. Do lado direito vai ser o quê? Flamengo, tem gente que fala São Paulo, mas beleza, vermelho tá do outro lado. E a gente usa mais alguns eletrodos. E aí para fazer esses, eu preciso que você saiba algumas linhas anatômicas. Então eu tenho a linha que é do lado do externo, que é chamada de linha paraesternal, vou chamar ela de LP. A segunda linha que eu quero que vocês saibam é a linha M clavicular, tá? No meio M da clavícula. Então, a linha número 2. A terceira linha é a linha axilar anterior. Então, levantou o braço aqui, ó, bem antes assim da axilar anterior. E a última linha é a linha axilar média, né? No meio da axila. Fechou. E aí eu vou posicionar os meus eletrodos. Então, o primeiro eletrodo, que vai ser o V1, ele vai ser colocado no quarto espaço intercostal do lado direito, na linha paraesternal. Aí, eletrodo número 2, eu vou colocar ele exatamente no mesmo lugar, só que do lado esquerdo. Então, quarto espaço intercostal, linha paraesternal do lado esquerdo. E aí, o vetor 3 eu pulo, eu vou pôr o vetor número 4. O vetor número 4 é quinto espaço intercostal, linha M clavicular. E depois que eu colocar ele, eu vou colocar o terceiro, ele fica na linha média entre V1 e V4, beleza? Agora, V5 fica no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, e V6 também no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Coloquei todos os meus eletrodos. E aí, eu quero que vocês saibam agora um pouquinho sobre as derivações que vão vir desses eletrodos. Então, as derivações, elas podem ser bipolares ou elas podem ser unipolares. Quando eu falo de derivações bipolares, o livro não vai trazer desse jeito, mas funciona. Os dois eletrodos, eles vão estar no corpo da pessoa. A linha vai estar ali. E quando eu falo unipolar, um eletrodo está no corpo da pessoa, o outro eletrodo vai estar no aparelho. Então, se eu for falar de uma bipolar, eu posso falar das derivações D. Então, eu tenho do braço direito ao braço esquerdo D1. Do braço direito à perna esquerda D2. Lembre-se que a perna direita é o neutro, terra. E aí, do braço esquerdo até a perna esquerda, eu tenho D3. Os eletrodos, eles vão ver o impulso que está passando. Então, lembra que eu expliquei no vídeo que eu tenho o vetor? O vetor sempre, a ponta da seta é positiva, a parte de trás da seta é negativa. Então, você precisa orientar as suas derivações. E aí, eu criei uma regra. A regra é minha mesma, quem criou fui eu. Então, você escreve D1, D2 e D3 em algarismos romanos, e aí eu vou te ensinar um macetinho para você saber qual lado é positivo e qual lado é o negativo. Vai acompanhando. Então, eu coloco o D, e aí o I, que vai estar em algarismo romano, eu deito ele. Isso vai identificar tanto que o meu impulso ele está indo na horizontal, quanto que o meu D, o lado direito, é negativo. Então, eu vou lá orientar, lado direito negativo, então o lado esquerdo tem que ser positivo. Acabei de mandar minha seta para o lugar certo.
Aí eu continuo. Então, o D2, o primeiro D tá deitado, só que aí nesse caso ele tá indo para baixo, né? Então, a segunda seta, ela vai ficar na vertical. Então, eu tenho direita negativo, porque D tá o menos na frente, e tá indo para baixo, que é o que tá acontecendo ali. Então, direita negativa e esquerda positiva, orientei mais uma seta. E o último, eu tenho 3 pauzinhos, então vou colocar D, vou deitar o primeiro, igual eu fiz em todos. Tá indo para baixo, eu vou colocar a seta para baixo e sobra um pauzinho. Então, esse pauzinho vai o quê? Fechar o negativo que tava lá. Então, fica direita positivo, tracinho para baixo. Aí você pode me falar, meu amor, os dois estão do lado esquerdo, é braço esquerdo e perna esquerda, como é que eu vou saber que lado é o lado direito? Aí você vai ter que usar a sua imaginação. O braço esquerdo, quando ele tá assim, desse jeito do desenho, ele fica muito mais para a esquerda do que a perna. Se eu for comparar, então, o braço esquerdo tá muito mais à esquerda do que a perna esquerda. A perna esquerda tá mais à direita. Então, onde que vai estar o espaço positivo? Vai estar na perna esquerda. E assim a gente acabou de orientar a nossa última derivação e de quebra ainda desenhamos o triângulo de Einthoven. Esse triângulo, ele é um triângulo que é dito equilátero e nele você consegue ver o coração na vertical. Só que aqui eu tô falando de derivações bipolares, certo? Porque eu tô fazendo uma com a outra. E aí, o que acontece? Pegaram essa outro jeito de ver o coração na vertical com derivações unipolares. E aí você fala, meu Deus, onde estão essas derivações? Tranquilíssimas. Uma no braço esquerdo, esquerda é left, então chama AVL de left. No braço direito eu tenho outra unipolar, uma só, AVR, direito right, AVR, topíssimo. E a última fica no pé, AVF, F de foot, fechamos, 3 derivações unipolares que vê meu coração na vertical. E aí, falando ainda de unipolares, todas aquelas que eu desenhei, os eletrodos V1, V2 até V6, elas também são unipolares, só que elas vão ver o coração por um outro ângulo, vou mostrar para vocês. Então, essas derivações, elas são unipolares e elas veem o coração na horizontal. E esse desenho aqui vai te mostrar como que essas derivações estão vendo o meu coração. Então, você tem que lembrar, para você entender como elas estão vendo, você tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, a primeira onda positiva no complexo QRS é sempre uma onda R, sempre. Primeira onda subiu é onda R. E o ventrículo esquerdo, ele tem a maior massa, então ele gera um maior potencial de ação. Então, vamos ver como é que todas essas derivações veem meu coração, e aí eles geram o padrão de transição, que é bem interessante, bem importante para a gente entender uma série de alterações que podem ter no ECG. O padrão é esse aí que eu já desenhei. E aí eu quero que você olhe onde está localizado o V1. O V1, quem ele está vendo primeiro? O ventrículo direito. E aí você tem que lembrar das 2 regras que eu acabei de falar. A primeira onda positiva é R. Então, a primeira onda que aparece ali em V1 é R. Só que você tem que lembrar também que o ventrículo esquerdo é que tem maior massa. Então, se V1 está vendo primeiro o ventrículo direito, eu tenho que esperar mesmo que a primeira onda dele R vai ser bem pequenininha, porque ele está olhando primeiro o que está acontecendo no ventrículo direito e depois ele vai receber o que está acontecendo no ventrículo esquerdo. Então, a primeira onda R é ventrículo direito, pequena, e a segunda onda S é ventrículo esquerdo, grande, porque é onde que o potencial realmente, devido à massa, é bem maior. Então, o vetor que vai chegar lá vai ser enorme. E aí, só para ilustrar o que eu acabei de falar de V1, você vê, então, você tem aí o esquema do ventrículo, o potencial de ação, que ele sobe e tudo mais, que eu também já expliquei no primeiro vídeo, quem não assistiu pode assistir aqui, que eu explico direitinho como é que funciona. E aí, então, o V1, ele vai estar vendo o quê? A seta, a ponta da seta, que vem do ventrículo direito. Essa é uma seta pequenininha. Então, a primeira onda positiva, ponto de seta, é o R, que vem do ventrículo direito. Em seguida, ele vê a origem da seta que vem do ventrículo esquerdo. Então, o ECG vai ter o quê? Uma onda negativa, só que ela é enorme, porque veio do ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo é enorme. Então, a onda S negativa é maior do que a onda R, que é a primeira positiva. Entenderam? Você pode usar esse raciocínio para todos os outros eletrodos. Veja em V2. V2 está vendo mais ou menos o que V1 vê. Ele vai ver
o ventrículo direito primeiro, só que aí agora ele tá vendo um pouco melhor o ventrículo esquerdo, certo? Porque ele tá ele fica depois do externo, né? Ele vai estar mais perto do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo dele, a onda S dele, vai ser maior do que a do V1, porque ele vê mais o ventrículo esquerdo. Logo em seguida, a gente tem a zona de transição, que é formada por V3 e V4. Eles veem o coração mais ou menos na posição mediana, então a gente tem um padrão mais próximo do isoelétrico. Claro que a gente tem a diferença, né, de acordo com os ventrículos direito e esquerdo, sendo que o esquerdo ele é maior, então a onda correspondente ao ventrículo esquerdo vai ser maior. E aí, por último, eu tenho o ventrículo, o V5 e o V6. O V5 e o V6, eles veem muito mais o ventrículo esquerdo, que é o que é maior, do que o ventrículo direito. Então, a primeira onda, que é a onda R, que é a primeira coisa que eles estão vendo, vai ser o quê? Uma onda grande, porque eles estão vendo o ventrículo esquerdo. Então, a onda R deles é enorme e a onda S é pequenininha, porque eles veem o ventrículo direito depois, que é o que gera uma onda menor. E aí eu só queria mostrar para vocês o padrão de transição, porque que ele é chamado assim. Você tá vendo que bem em V3 e V4 é a hora que eu troco. Eu troco os ventrículos, então eu mudo o padrão. Que tá crescendo começa a decrescer e quem tava decrescendo começa a crescer. E agora que você sabe um pouquinho sobre as derivações, a gente pode começar a pensar no eixo cardíaco. Mas antes de falar dele, eu queria falar um pouquinho das posições elétricas do coração. O coração, ele pode sofrer rotações, e por isso que a gente calcula o eixo elétrico. Então, essas rotações no sentido vertical, elas podem ser no eixo antero-posterior, e aí você vai ter uma horizontalização, uma verticalização do coração. Elas também podem ser no eixo transversal, e aí quando eu falo do eixo transversal, eu estou pensando no ápice do coração. Então, esse ápice ele pode estar um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. E também o coração pode sofrer rotações no sentido longitudinal. Então, ele pode rodar no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Quando ele roda no sentido anti-horário, normalmente eu tenho o ventrículo esquerdo voltado para cima e no sentido horário o ventrículo direito voltado para cima. E você falar, não entendi nada que você falou, minha filha, começa de novo. Então, vou te dar um exemplo do que pode acontecer. Então, vamos pensar, esse primeiro caso, eu tenho um coração que é normal. Vamos pensar que por algum motivo, eu tive um crescimento do meu ventrículo esquerdo. Então, meu ventrículo esquerdo fica ali. Ele cresceu. Quando ele cresce, o meu coração ele pode sofrer uma horizontalização, que é, por exemplo, um exemplo que eu dei de rotação no eixo antero-posterior. Então, o motivo da horizontalização nesse caso pode ter sido uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. A mesma coisa, se o meu ventrículo direito crescer, eu posso ter uma rotação no eixo antero-posterior, causando uma verticalização no meu coração. E aí, eu vou ter isso devido uma hipertrofia do ventrículo direito. E tudo isso eu vejo quando eu calculo o eixo. Só queria falar para vocês que eu dei um exemplo de patologia, mas a horizontalização e a verticalização do coração, elas podem estar presentes em indivíduos normais. Por exemplo, a horizontalização, ela é comum nos indivíduos que são brevilíneos. E a verticalização é comum nos indivíduos que são longilíneos. Então, isso é uma coisa que pode ser normal, por isso que a gente tem que associar vários dados antes de dar o diagnóstico. Agora, então, vamos para o cálculo do eixo em si. Antes de começar, eu só queria falar que a gente pode calcular o eixo de qualquer onda P, qualquer uma. Só que o mais comum é a gente calcular do QRS. E aí, o eixo da leitura fica entre menos 30 e mais 90, isso é o normal. Alguns livros trazem até de menos 30 a mais 120. E o mais comum também é a gente calcular o eixo no plano frontal, vertical. Então, para isso, a gente usa o sistema hexaxial ou chamado comumente de roda dos ventos. Para desenhar a roda dos ventos, você vai usar o triângulo de Einthoven, que eu já te ensinei, e a outra derivação vertical que a gente tinha, que eram as unipolares. Então, AVF, AVL e AVR. E aí, para desenhar eles de um jeito fácil, eu também inventei um método. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever as derivações em ordem alfabética, AVF, AVL e AVR, e aí você precisa saber quais são as derivações que estão perpendicularmente a elas. E aí eu vou contar para vocês que vão ser exatamente as que estão em ordem numérica. Então, D1, D2 e D3.
E aí agora você sabe qual tá perpendicular a qual. E aí você vai escolher 3 cores de lápis. Então veja bem, D1, lembra que ela vai estar horizontal? Então D1 horizontal, qual tá perpendicular a ela? AVF, que vai estar na vertical. Logo em seguida eu vou pegar o AVL e o D2. Então vai seguindo pelo triângulo de Einthoven. D2 ele está direcionado para baixo, seta apontada para baixo, e a VL era o left, então mão para cima, a VL. E aí você fala assim, meu Deus do céu, onde que eu vou enfiar as outras? Não tenho a menor ideia. Tem uma regra, que isso aí foi alguém que inventou, que você nunca pode ter 2 letras repetidas, então eu não posso ter D e D. Entre 2 Ds eu tenho que ter um A, e entre 2 As eu tenho que ter um D. Então, eu olho aqui, D1 e D2, 2 Ds seguidos, tem que ter uma linha aqui, pinta ela de verde, que são as 3 cores que eu escolhi aqui. Ali também tem 2 As seguidos, tá com uma linha verde no meio. E aí, agora você vai identificar o que é isso. Volta no triângulo de Einthoven, quem que é para baixo direcionada para a direita? D3. E a outra é a VR, porque não é que é perpendicular a ela, e a VR é apontada para cima e para a direita. Então, acabamos de montar a Rosa dos Ventos sem dificuldade alguma e sem decorar nada. Agora, então, eu vou te mostrar como fica fácil a sua vida. Faz tudo o que eu acabei de te ensinar. Desenha a Rosa dos Ventos, escreve de novo aí, D1, AVS, coloca tudo aí, ordem numérica, ordem alfabética e vamos olhar. D1 e AVF é o que eu tenho que olhar junto. Nesse ECG que eu peguei da minha família, ó, você olha aí, D1 e AVF estão tudo para cima, positivo. Então, a ponta da seta para cima. Eu vou ali nas minhas rodas do vento e olho. Ponta para cima, D1, ponta para cima, AVF. Vai estar nesse lugar, pinta aí, faz um... Pode usar um marca-texto, pinta a linha aí. Aí, depois eu vou olhar D2 e AVL. Tem livro que fala outras ordens, eu faço nessa, eu gosto, funciona. Você fica à vontade, faz na ordem que você achar melhor. D2 está para cima e a VL está para baixo. Então, eu vou lá nas minhas Rosas dos Ventos. Quem está para cima? Ponta da seta. Ponta da seta de D2 está onde? Ali embaixo. E agora eu preciso da parte de trás da seta VL. Porque ele é negativo ali no meu ECG, certo? Então, ele vai estar ali para baixo. Sempre faz esse tracejadinho para você pintar exatamente no lugar certo e não passar o seu marca-texto, senão depois você não consegue achar onde que está o eixo. E aí, por último, você vai olhar D3 e AVR. Então, eu vou ver D3 ali tá para cima e o AVR tá para baixo. Então, D3 ponta da seta ali embaixo. A VR, parte de trás da minha seta, tá ali, já faz o tracejado e acabei de descobrir onde tá o eixo do meu coração. Ele vai ser exatamente onde as 3 cores se encontram. Então, tá ali embaixo. E aí, agora, eu vou te ensinar a colocar o grau nessa situação. E uma dica que eu sempre te dou é quando você for calcular o eixo, deixa só a setinha, só coloca a numeração do grau depois que você terminar. Até porque a parte de baixo do gráfico da Rosa dos Ventos é a parte positiva e a parte de cima é a parte negativa. Então, isso confunde um pouco a nossa cabeça. Para não me confundir mais nisso, eu criei uma regra. Eu lembrei que quando eu desenho o ventrículo, estou até desenhando aqui do lado, o meu potencial de ação, a minha resultante dos vetores, ela é apontada para baixo e ela é apontada para a esquerda. Então, eu tenho que a parte de baixo, que é a ponta da seta, é positiva. Então, a minha Rosa dos Ventos, a parte de baixo é positiva. Também uma coisa importante é que a Rosa dos Ventos, ela tem o grau de 30 e 30 graus. Então, D1 é 0, né, a origem. E aí, para baixo, então, positivo, vou colocar mais 30, mais 60, mais 90, mais 120, mais 150, mais 180. E aí, ir para cima, menos 30, até o menos 180. E agora, então, eu vou dar a resposta do meu eixo. A resposta, ela é dada desse jeito. Então, S, a ângulo QRS, está entre mais 60 e mais 90. E por agora é isso. E aí eu vou te mostrar uma outra coisa que pode acontecer também, que é quando a gente tem uma derivação que está isoelétrica, porque aí é até um pouco mais fácil da gente ver e calcular o eixo.
Então, vamos supor que você começou a fazer, você foi lá, viu D1 e AVF, colocou eles no gráfico. E aí, quando você foi olhar a próxima derivação, que, por exemplo, a VL, eu coloquei aqui, vamos para a estar isoelétrica. O que isso significa? Significa que a parte de cima está igual à parte de baixo. Então, vetorialmente, isso está significando que o meu eletrodo, o que ele está vendo? Ele está vendo uma seta na metade. Então, ele está vendo uma seta que vai metade para cima, metade para baixo. Ele não está vendo a ponta e ele não está vendo a parte de trás. Ele está vendo o meio da seta. Então, na verdade, o que ele deveria estar vendo? Ele deveria estar vendo a seta que está perpendicular. Ele quer ver a ponta da seta. Então, eu vou fazer esse mesmo raciocínio. Então, eu vou ver a VL é o isoelétrico, qual é o perpendicular a ele? É D2. Então, eu vou lá e vou olhar onde que está a ponta da seta de D2. E o meu eixo desse coração vai estar exatamente na ponta da seta, porque é o que ele vê. E então, é muito mais simples eu resolver quando eu tenho uma derivação que está isoelétrica. Então, a resposta aqui vai ser que o meu coração, o SAQRS, tá em 60 graus. Não vai mais ter uma faixa, agora é um valor único, né? Ele tá exatamente onde tá D2, que é mais 60 graus. Acabou a resposta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.